Pois bem, então qualquer que seja o procedimento, a forma assumida por um processo, nós vamos lidar com o chamado peticionamento inicial, a petição inicial, peça vestibular, peça preambular, é a fórmula universal para darmos início ao processo. No âmbito judicial, especialmente na esfera civil, quer estejamos diante do procedimento comum, que você já viu comigo, é o procedimento regra, é aquele procedimento que será utilizado na generalidade das situações, ou ainda diante do chamado procedimento especial. Os procedimentos especiais são aqueles que, em razão de alguma peculiaridade, são aqueles que, em razão de alguma conexão, que eu diria, turma, pode ser inclusive uma conexão umbilical com o direito material, vão assumir essa forma. É o que se pode observar, por exemplo, numa consignação em pagamento. É o que se pode observar numa ação de exigir contas, numa possessória sobre a qual eu falei no primeiro bloco, para destacar a tutela da ameaça, um embargo de terceiro, para aquele que não sendo parte sofra ameaça, mais uma vez, olha a tutela preventiva, ou a efetiva lesão a um direito em razão da constituição de seu patrimônio, literalmente alheio àquela relação processual. Vamos também lembrar que esses procedimentos especiais, assim como o comum, que é a regra, e que, atenção, dica prática poderosa, não se subdivide mais. Ainda hoje, após 3 anos de vigência do CPC de 2015, a gente observa que alguns colegas, nas suas petições, fazem alusão à chamada ação ordinária. Sabrina, por que não se fala mais em ação ordinária? Te explico. Esse procedimento, que é também chamado de rito comum, que é o procedimento regra, que inclusive é fonte de aplicação subsidiária para outros procedimentos, o parágrafo único do 318 assinala que, diante de qualquer omissão alusiva a um procedimento especial, diante de qualquer omissão alusiva à execução, até mesmo a execução, vai buscar se banhar das disposições do chamado procedimento comum, que é um procedimento longamente regulamentado no nosso CPC. Aí será o caso de pensarmos na sua aplicação. Ele, o procedimento comum, não se subdivide mais. Ele antes era subdividido em procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Esse procedimento sumário, em rápida análise, foi criado na década de 90 para ser um procedimento utilizado em situações mais simplórias. E, consequentemente, por serem mais simplórias, lidarmos com uma tramitação mais rápida, uma tramitação mais veloz. Vejam só. Apesar de ser uma excelente criação, na prática forense, porque na prática é que a gente enxerga as coisas como elas são. Você já percebeu isso? Na prática forense, percebeu-se que esse procedimento não era mais veloz. As pessoas, inclusive, tinham um hábito, tinham uma audiência própria, de ir para essa audiência para pedirem ao juiz a conversão do procedimento. Pedia-se a conversão do procedimento sumário em ordinário. Resultado, essa dicotomia não era eficiente, não nos conduzia à finalidade proposta e, por esta razão, nós retrocedemos, retomamos a lógica do chamado procedimento comum. E, ao lado do comum, sem subdivisão, então não seria mais recomendado utilizar o termo ação ordinária, substitua numa dica prática a chamada ação ordinária por ação de procedimento comum e, então, levarmos a cabo a estrutura da petição inicial. E, por falar em petição inicial, vamos começar a trabalhá-la. Petição inicial, que, como já tinha te dito, é o primeiro ato do processo. Petição inicial, que, para além de ser o primeiro ato do processo, ela tem uma forma própria. Ela tem uma moldura, se você preferir, ela tem uma forma. Ela tem uma forma própria, ela tem uma moldura própria e ela está estabelecida em, eu diria, 3 dispositivos do CPC de 2015.
Eu me refiro a 3 dispositivos porque eu vou trabalhar da forma mais completa a dinâmica dessa postulação. Os dispositivos que compreendem a forma dessa postulação estão adstritos aos artigos 287, 319 e ao final da exposição ainda vou cuidar do 320 do CPC. Eu vou começar pelo 319, porque a gente tem que começar do zero mesmo. Em meio à estruturação da postulação e as dicas pragmáticas que eu vou te trazer, eu vou inserir o 287. Pois bem, como é que a gente começa na prática construindo a petição inicial? O primeiro passo para a construção da tua petição inicial será o diagnóstico da situação concreta. Eu sei que esse ponto vai ajudar muita gente, por isso que eu não posso abrir mão dele. O que é que a gente vai chamar de diagnóstico da situação concreta? Acho que não há mais dúvida a essa altura de que o processo se inicia mesmo por provocação da parte. Não há mais dúvida de que essa parte levará ao Poder Judiciário a sua pretensão através da sua postulação inicial. Tudo isso a gente já consegue compreender, não é verdade, turma? Mas, para além de compreendermos, né, a petição inicial como o primeiro ato do processo, muitas vezes a gente tem dúvida acerca de que estratégia processual a gente vai adotar. Quando é, e eu falei há pouco sobre esses temas, e você deve ter se perguntado, sim, mas como é que eu vou saber quando é que eu vou utilizar uma oposição? Quando é que eu vou me utilizar dos embargos de terceiro, que ela comentou? Quando é que será o caso de um divórcio? Quando é que será um caso de uma ação cominatória? Pois bem, para o diagnóstico da situação concreta, bem realizado, eu preciso retomar contigo o momento do atendimento ao seu cliente. Sim. Muitas vezes a gente não se apercebe desse link. Mas uma boa petição só pode ser redigida se você teve um bom atendimento com o seu cliente. Se você conhece e se você realmente esteve atento, e quando a gente fala em atenção, a gente não fala em atenção seletiva, a gente fala em atenção integral àquela que a gente vai chamar de causa de pedir do seu cliente. A causa de pedir, ela é fracionada em 2 partes. Ao pensarmos em causa de pedir, a gente vai lembrar dos fatos e dos fundamentos jurídicos. O cliente te procura, assinala que quer marcar um horário contigo, e vocês conversam, se encontram. E é neste momento que você já precisa ir fazendo o diagnóstico da situação concreta. Aqueles que estão iniciando a trajetória, não se desesperem. Eu não estou aqui para te dizer que você já deve estar necessariamente pronto e atento àquela situação e à medida processual correspondente. Porque eu advogo há 16 anos e diversas vezes eu anoto e vou pesquisar qual seria a melhor estratégia. E diversos colegas me ligam, se consultam, eu faço consulta aos colegas. E essa que é a grande riqueza da vida. A certeza de que a gente não sabe tudo. Graças a Deus que conhecimento é fonte inesgotável. E que a gente tem a oportunidade de se renovar e de se melhorar a todo o tempo. Mas veja, é nesse atendimento que você vai tomar contato com isso aqui, com os fatos. Olha, doutora, eu passei por essa situação, eu estive nesse contexto, e eu acho importante que você tenha uma ficha de atendimento e que nesta ficha de atendimento, que pode ser uma página em branco no Word no seu computador, você vá sinalizando essas principais informações. Eu, inclusive, deixa eu te dar uma dica. Já deixo clara a informação para o meu cliente para evitar ruído na comunicação, de que eu estou ouvindo atentamente, de que eu me concentro anotando, de que eu estou tomando nota das principais informações que ele está me passando. E você sabe o que é que eu faço mais? Eu já deixo claro. Olha, quando fecharmos o contrato, o que faremos, porque você já traz uma validação positiva sobre aquele fechamento, eu já quero destacar que eu, provavelmente, ou qualquer das pessoas da minha equipe, nós voltaremos a entrar em contato com você, para buscarmos mais e outros detalhes, porque senão, ser humano é muito peculiar. Muitas vezes, há aquele que não vai se incomodar, mas há aquele, a depender do perfil comportamental dele, que vai dizer, nossa, mas eu não já disse isso? Nossa, mas eu não já forneci essa informação?
E por vezes a gente vai precisar de mais detalhes para um peticionamento bacana. Para que a gente possa realmente, porque nós somos correspondentes, para que a gente possa realmente trazer com exatidão, com segurança e com maestria, aquela situação do sujeito que confiou em nós. Porque eu estou falando de uma relação que é de extrema confiança. Pois bem, esse diagnóstico da situação concreta vai te levar à postulação correta. Se você vai iniciar uma ação de obrigação de fazer, quando é o caso de impetração de mandado de segurança, eu já vou te dar um dado muito curioso. Quando a gente começa a advogar, não raras vezes, a gente fica numa sede danada do mandado de segurança. Né? Tudo que a gente enxerga pela frente, você já passou por isso? Você já passou por essa etapa do jogo, da vida? Você diz, eita, vou impetrar um mandado de segurança. E por vezes nem é caso típico de mandado de segurança. É, por vezes, uma ação inominada, é uma medida, uma tutela de urgência, nem seria o caso de mandado de segurança. Mas faça esse diagnóstico. Anote, eu vou inclusive destacar aqui, anotar os principais pontos dos fatos e com base nesses principais pontos dos fatos, aí você vai começar a pesquisa daquela situação concreta. Uma excelente fonte de pesquisa é a jurisprudência. É você checar o que as pessoas fizeram em situações semelhantes e trouxeram, obviamente, excelentes resultados. Isso é análise diagnóstica. Isso é inteligência na hora do seu peticionamento. E que, repito, o que eu estou te trazendo aqui não está em livro nenhum. Você vai, então, verificar no seu estado, na localidade de onde você está me acompanhando agora, o que as pessoas em situações semelhantes fizeram e deu certo, e foi acolhido. Que tipo de ferramenta processual elas utilizaram? E aí você já vai se encaminhar para o diagnóstico daquela situação concreta. Eu, inclusive aos meus alunos, é possível que tenha algum por aí, deixa eu conferir, os meus alunos queridos da segunda fase em Direito Civil, e eles levam, é possível que você esteja aí, tenha levado para a vida o que eu chamo de linha do tempo. O que é essa linha do tempo? É uma ferramenta também simples, mas muito eficaz para você identificar peça. Imagine você que o sujeito diga a você que foi casado, casamento, e o casamento, inclusive, foi formal, prática, é outra história, viu, gente? Outro dia, atendendo um senhorzinho lá no escritório, eu disse a ele, olha, o senhor é casado? Conversamos, quebrei o gelo e tudo mais. Quando eu digo quebrar o gelo, é conversa, pergunta como é que tá, como é que estavam os dias, fala alguma coisa que esteja alheia ao conflito para o sujeito respirar e sentir a vontade. Porque normalmente esse primeiro contato é também um momento de tensão. Salvo raras exceções, nós somos pessoas estranhas, a quem o sujeito vai contar uma situação, você já parou para pensar nisso? A quem o sujeito vai contar uma situação que é no mínimo incômoda. Em regra, nós estamos ali para ancorar a resolução de conflitos. Não te esqueça disso. Mas, enfim. Aí, depois desse quebra-gelo, ele bebeu uma água, falamos ali sobre outras coisas. Aí eu comecei a pegar os dados pessoais dele, porque você precisa tomar esses dados pessoais. Não adianta também ter foco apenas na história, porque você vai precisar montar no seu peticionamento o item da qualificação das partes. E aí, esse tipo de informação, eu já não recomendo que você fique reprisando. Qual é o estado civil do senhor mesmo? São informações básicas, uma coisa são detalhes. Mas qual é o estado civil do senhor? Qual é o RG? Qual é o CPF? Enfim, essas informações você já toma. Nome, eu já tomo tudo. Nome, o estado civil, a profissão. Eu já tomo referência do CPF, do endereço eletrônico, do endereço residencial. Às vezes o sujeito tem mais de um endereço, qual é que ele prefere documentar. Já sinalizo para ele também na listinha de documentos quais são os documentos, dentre eles a própria documentação comprobatória da sua comprovação de residência, para ir montando a estrutura da qualificação. Mas aí eu conversava com esse senhor, como eu comentava contigo, e aí perguntava a ele, o senhor é casado? Ele disse, sim, senhora. E eu comecei a perceber, já faz algum tempo, que a gente tem que investir um pouco mais nessa pergunta. Sim, precisamos mesmo investir mais nessa pergunta. O que é que eu quero te dizer com isso? Eu perguntei a ele, então o senhor é casado? Ele fez, não, senhora. Né? Veja, ele tinha dito que era casado, depois ele disse contraditório mesmo, né? Não, senhora. Casado assim,
o senhor, aí eu insisti, casado então o senhor foi num cartório e naquele cartório firmou um documento de que estava vivendo lá com a esposa do senhor, usei o termo esposa propositadamente. Ele, não, senhora. Somos casados, eu e ela, ela e eu, há 30 anos. Mas veja, juridicamente, sobre uma união fática, ele é solteiro. E eu poderia incorrer num equívoco de fazer a referência ali a um estado civil, né? Então, essa conversa precisa ser leve, amistosa, porém investigativa. A gente só precisa inserir docilidade na forma como a gente questiona para o nosso cliente, o sujeito, não se sentir ainda mais acuado, mais pressionado, né? Mas o fato é que você, então, faz a referência ali, por exemplo, à existência do casamento, indica naquela linha do tempo a existência de um conflito, anota aqui se já ou não processo. Sabe o que é que acontece muito? Olha outra dica poderosa, é bom que eu vou falando e vou lembrando. Há clientes que te procuram e já têm processo. Isso já me aconteceu um sem número de vezes. Só que o que acontece é que ele estava assistido pela defensoria, aí ele entendeu que o atendimento da defensoria era mais lento por conta do volume que os defensores têm mesmo. Ou ele não gosta mais da atuação, da forma como outro advogado se comporta, e ele ficou inicialmente tímido, receoso de trazer essa relação. E já há processo. Há situações em que a gente, por vezes, se projeta, se organiza para construir a petição inicial, e, na verdade, já há mesmo processo em curso, né? Então, você então indica ali casamento, a existência do conflito, já tem processo, é um divórcio. Se não há casamento, é uma união estável. Imagina você que você vai propor uma dissolução de união estável. Atenção aqui, há casos em que não há reconhecimento, quiçá cartorário da união estável. Em diversas situações, a gente propõe mesmo, aí você só consegue identificar no atendimento a ação de reconhecimento e posterior dissolução de união estável. Se você não estiver atento nessa escuta, se você não exercer esta configuração investigativa, você vai ter retrabalho. E você vai ter aquela sensação, né, que está amarrado em corda de caranguejo, inclusive. Imagine que o sujeito diga que viveu em união estável e que essa união estável você não tenha se dado conta, ela não tenha sido reconhecida. Não tem o que se dissolver sem um reconhecimento anterior. E aí você vai carecer de interesse de agir. Pausa processual. O artigo 17 assinala que para postular em juízo, é o nosso caso, será indispensável demonstrar interesse e legitimidade. Ou, pela ordem legal, legitimidade e interesse. Pois bem, é preciso demonstrar legitimidade e interesse. E cotejando essas ideias da legitimidade e do interesse, constata-se ali que o interesse se revela. Vou anotar para você. Como é que se revela o interesse? Interesse se revela por 3 ícones: utilidade, necessidade e adequação. Então, perceba que a gente vai lidar aí com 3 pilares, dentre eles a adequação. Eu não tenho lógica de adequação para dissolver algo, como eu comentei há pouco com você, que ainda não tenha sido, quiçá, reconhecido. Então, a gente precisa adequar, sob pena de que o juiz acabe indeferindo a petição inicial. É tudo que a gente não quer. Indeferindo a petição inicial ao fundamento de que nós estamos diante de um dos defeitos do 330. O 330 do mesmo diploma processual assinala que a ausência do interesse de agir, é isto mesmo, a ausência do interesse de agir vai revelar indeferimento da petição inicial e o magistrado proferirá, acredite, seu processo mal começou, uma sentença terminativa. Pois bem, alinhavadas essas questões, postos esses temas já na mesa para nós, compreendida aí a utilidade, a necessidade, a adequação e a questão relacionada à montagem da linha do tempo, porque com essa linha do tempo você chega exatamente aos embargos de terceiro, você ali já pontuou que o sujeito não é parte, você chega ali, por exemplo, a uma ação de obrigação de fazer, a uma ação de cobrança, a uma execução,
e ao pensarmos em execução, ao processo de execução, devemos sempre estar atentos aos títulos executivos extrajudiciais. Sim, nulla executio sine titulo. Não há execução sem o título. Indispensável será a presença de quaisquer das figuras que estão dispostas no artigo 784. O 784 relaciona cheque, nota promissório, contrato de seguro de vida, contrato assinado pelas partes e ratificado por 2 testemunhas, como algumas das figuras que são consideradas pela lei brasileira como títulos executivos. Aí, dentro deste teu perfil de atendimento investigativo, você confere, nossa, o cheque, ele é título executivo, mas você precisa ir mais além. É preciso observar o tempo que é o tempo de maturação da fórmula executiva do cheque, que no Brasil é bem curtinho, né? O cheque ele prescreve mais rapidamente. O que não significa dizer que você vai eliminar aquele cliente dizendo, olha, conhecimento liberta, hein? Você não tem mais como iniciar um processo, você perdeu um cheque. Certa feita me chegou um cliente dizendo isso, que o colega teria dito a ele que em razão, né, da perda da eficácia executiva do cheque, ele então não teria mais a possibilidade de fazer qualquer tipo de cobrança. Aproveitando o ensejo, o cheque ele prescreve, né, dentro de um prazo razoável, 6 meses, tem lá a questão relacionada ao debate do protesto, não protesto, praça de emissão, mas ainda que prescrito, imperecendo a sua eficácia executiva, ele é um documento. E há uma regra própria, na verdade não é nem regra, há um procedimento próprio, inclusive muito bem quisto, que a gente vai chamar de ação monitória para aqueles credores que, portando prova documental exclusivamente, então imagine que o sujeito prove e comprove uma determinada obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa ou pagamento de quantia por documento exclusivamente, vá buscar esta tutela, não é, jurisdicional. É aquela que a gente vai chamar de ação monitória. A ação monitória, você pode conferir lá a altura do artigo 700 do CPC. É um típico procedimento especial através do qual um credor, portando exclusivamente, ouviram bem? Exclusivamente, uma prova documental. Então, se o sujeito porta exclusivamente uma prova documental, que se não tem eficácia de título executivo, se objetive fazer, não fazer entrega de coisa ou pagamento de quantia, poderá fazê-la através da ação monitória. O STJ já decidiu que o prazo, olha que interessante, para o ajuizamento da ação monitória, ele prescreve em 5 anos. Então, você sai de uma janela de um prazo curto de 6 meses para um prazo prescricional de 5 anos. O STJ já editou súmula, inclusive, para apontar qual é o prazo prescricional da monitória envolvendo o cheque e qual o prazo prescricional para o ajuizamento da monitória que envolva uma nota promissória. Vale conferir, vou anotar aqui para você, o enunciado das súmulas 503 e 504, súmulas 503 e 504, ambas do STJ. Súmulas 503 e 504 do STJ, que estão aí dispostas e devidamente elencadas, indicando prazo prescricional, não é decadencial, tá, turma? Prescricional de 5 anos para o correspondente ajuizamento da ação monitória. Mas aí está, na verdade, aí estão as minhas recomendações sobre a questão do diagnóstico, sobre a forma como você vai buscar a identificação e a projeção da peça. Identificada a peça, a gente agora vai trabalhar o primeiro passo propriamente dito. O 319, inciso 1º, indica que a petição inicial deverá contemplar endereçamento. Então, nós vamos agora conversar sobre o endereçamento da petição inicial. Endereçamento da petição inicial, que deve ser feito lá nos termos deste mesmo 319, inciso 1º, que, nossa, já foi objeto de extensas discussões, eu vou tentar simplificar para você, deve ser feito de forma a se endereçar o endereçamento feito ao juízo
competente. Então, o endereçamento será feito ao juízo competente. O que se quer dizer aqui? Que o endereçamento será feito ao órgão jurisdicional competente. O endereçamento será feito ao órgão jurisdicional competente, que, em regra, é o juiz de primeiro grau. Vê só, em regra é o juiz de primeiro grau, isso não significa dizer que será exclusivamente o juiz de primeiro grau. A competência originária, que é aquela que é confiada ao sujeito que vai analisar, que vai conhecer das demandas em geral, será confiada ao juízo que a gente inclusive chama em outras esferas de juízo ACO. O juízo de primeiro grau, ele tem como regra geral a competência para conhecer, para lidar com as demandas neste primeiro contexto, desde a petição inicial até a sentença e, quiçá, o seu cumprimento, não é? Mas vê só, essa petição inicial, ela, em regra, será endereçada ao juízo de primeiro grau, que exerce competência originária, mas não se enclausura nisso. Tenha atenção, olhar cuidadoso para as situações. Regra geral, esse juízo competente, deixe-me voltar aqui, é o juiz de primeiro grau, juiz de primeiro grau que exerce competência originária. Mas vejamos, em regra ele exerce competência originária e, excepcionalmente, os tribunais podem exercê-la. Porque, diuturnamente, os tribunais exercem mesmo competência recursal, sabemos disso. Diariamente, a tarefa que compete ao tribunal é a tarefa composta pela necessidade de revisão, de reapreciação das mais variadas situações processuais, através dos recursos, das ações autônomas de impugnação e dos sucedâneos recursais. Seja através de uma ferramenta, seja através de outra, a gente vai lidar com a atribuição cotidiana desses tribunais. Mas há exceções. Há determinadas contendas que, por alguma especificidade, já serão da competência dos tribunais, que, em regra, exercem competência recursal. É o que a gente pode observar no ajuizamento da chamada ação rescisória. Então, se você estiver diante de uma ação rescisória, você diagnosticou que seria o caso da propositura de uma ação rescisória. A decisão transitou em julgado, ainda não se passaram 2 anos desse trânsito. A decisão transitou em julgado e foi proferida por um juiz impedido. O artigo 966 do CPC assinala que, diante de uma decisão como esta, que tenha sido proferida por um juiz impedido, que tenha sido proferida por um juiz absolutamente incompetente, que tenha sido proferida por um juiz que tenha se valido de corrupção, prevaricação, consussão, tenha se valido de prova falsa, nos permitirá o ajuizamento dessa ação rescisória. Só que vê só, a ação rescisória é uma típica exceção à regra de que a petição inicial será endereçada ao juiz. Ela será endereçada ao tribunal. É o mesmo que se observa, por exemplo, em mandados de segurança contra ato judicial. Esses mandados de segurança, que têm por escopo discutir atos judiciais, também, em regra, são impetrados diretamente no tribunal. Fato é que a inicial deve contemplar endereçamento. Este é o primeiro passo para o seu peticionamento na prática, colocando especialmente, não é, num contexto pragmático, o teu ato processual inaugural. E há uma correção técnica quando a gente compara as versões do CPC de 73 à versão do CPC de 2015. Como assim, Sabrina? É uma correção técnica. Esse código faz menção ao endereçamento ao juízo. O 282, inciso 1º do CPC revogado, fazia menção a endereçamento a juiz ou tribunal. Como o código de 2015 fez uma correção técnica e fez menção do endereçamento que é feito ao juízo, porque de fato ele é feito ao juízo, a gente então começou a debater acerca de qual seria o endereçamento correto. Se a gente ainda poderia utilizar aquele modelo clássico de endereçamento, que é feito ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz, ou se a gente teria que substituir juiz necessariamente, inexoravelmente por juízo. Eu quero já pontuar, para encerrarmos este segundo bloco, que, em termos de prática,
A nossa isolada é de prática. As duas referências de endereçamento, com as recomendações que eu vou te trazer no terceiro bloco, estão corretas. Tanto a aceita a nossa estrutura pragmática uma forma, como outra, veremos daqui a pouquinho.